Dizia aqui do mês mundial de combate ao câncer de próstata e que falaríamos, como vamos falar agora, com o Dr. Renato Angelotti, urologista. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo obrigado. Certo, há muito não vejo, tudo bom? Faz tempo. Mas agora é mais difícil ainda, porque os médicos devem estar numa correria. Eu tenho notado que os consultórios, procedimentos médicos, assim, tem uma grande demanda, né? Faz a gente que é leigo imaginar que isso tudo é demanda que ficou represada do Covid, agora as pessoas estão indo atrás, né? Isso, então né? Aumentou bastante, né? A retomada, né, de cirurgias eletivas e dos tratamentos convencionais, que ficou tudo muito parado, então agora... Na sua especialidade também, por exemplo, mesmo os exames de próstata e tudo, muita gente protelou no ano Sim, passado? tem aumentado agora com essa retomada. Na minha especialidade, especificamente, como a gente atende muita crise de cólica renal, tumores, então eu não parei de trabalhar na pandemia, então meio que foi uma rotina normal. Porque são doenças que não dá para esperar, né? Retirada de pedra, cólica, paciente tem muita dor. É terrível, né? Então não tem... Mas particularmente os exames de próstata, você percebeu que o ano passado e uma parte desse as pessoas deram um tempo? Tem aí, ficou um intervalinho aí de 1 ano, né? Sem fazer. Mas nada que prejudique o andamento, não. Não, né? Bom, mas o fato é que tem que fazer. E ainda hoje em dia, doutor Renato, há ainda pessoas que ficam protelando, que ficam com um tabu que já não cabe mais, mas ainda tem, né? Não tem cabimento, né? A opção do paciente de não querer fazer o exame, muitas vezes é o constrangimento de falar sobre o assunto e também medo de descobrir alguma coisa, né? Mas o que eu sempre insisto e oriento que são exames muito simples. É uma consulta rápida, né? É uma rotina que a gente tem que fazer anualmente. A partir dos 50 anos, todo homem tem que fazer, que é justamente para descobrir alguma doença grave, né? Quando o câncer de próstata a gente consegue diagnosticar no início, a gente tem 100% de cura da doença. Por incrível que pareça, é um exame do maior interesse dos homens e aqueles que ainda são avessos em fazer o exame, por incrível que pareça, quem mais os convence, pelo que eu percebo, são as mulheres. Sim. As mulheres, elas têm mais uma rotina de procurar o ginecologista desde muito cedo, então e a mulher se cuida mais e pega no pé do marido, né? E aí funciona. Se tem alguém que pode convencer esse marido teimoso, é a esposa. É a companheira dele. Os filhos, né, que Os pegam filhos no também. pé. É lá na família mesmo que ele vai quebrar esse tabu de uma vez por todas, né? Para quem é indicado em termos de faixa etária ou algum histórico familiar, e a partir de qual idade, doutor? A gente recomenda de uma maneira geral, todo homem a partir dos 50 anos fazer exame anual, as consultas, né? É o exame de toque e o PSA, basicamente. E quem tem histórico de câncer de próstata na família, parente de primeiro grau, que seria pai ou irmãos, esse paciente deve fazer a partir dos 45 anos, que tem uma chance um pouco maior de ter. Então faz mais cedo. O que eu costumo orientar a partir dos 40 anos, todos fazem o exame de sangue, de colesterol, triglicéridos, faz um exame geral e inclui o PSA. E a partir dos 50 anos começa a fazer o exame de toque mais o PSA. Ok. Por falar nisso, um só se completa com o outro, porque tem gente que fala, não vou fazer o de toque, não, vou fazer só o de sangue lá e pronto. Um se completa com o outro ou eles independentemente, isoladamente, podem ser eficazes? Um completa o outro. Eu digo que fazer o exame de PSA é melhor que nada. Faz o exame de PSA. Tem gente que não, né? Eu respeito isso, não quer fazer o exame, tudo bem, a gente faz um ultrassom, um PSA, né? Dá para ter um diagnóstico também, mas corre-se o risco de 25% dos tumores de próstata vai estar com o PSA normal, que a gente consegue detectar no toque. Então, tem esse risco aí de fazer o PSA, tá normal, mas a pessoa ainda tem lá alguma alteração que não foi detectada.
no procedimento do toque, como é que o médico percebe se está normal ou se tem alguma anomalia ali? No toque a gente percebe muita informação da próstata, tamanho, irregularidade, nódulo, se ela está mais firme, mais mole, se tem dor ou não. Então, esses são os parâmetros para ver. A gente percebe bastante coisa, né? Dá bastante informação o exame. Uma próstata que esteja aparentemente bem, vocês percebem nitidamente porque ela é o quê? Pequena, por exemplo? É uma próstata pequena, regular, ela é mole, então... essa seria a próstata. Um exame dura 1 segundo, então a gente tem bastante informação no exame de toque. E mesmo que essa próstata estiver pequena, nessas condições que o senhor disse que seria regular, ainda assim tem que fazer o PSA depois. Faz o PSA porque quando está numa fase inicial de doença, não tem alteração no toque, pode dar alteração no PSA, ou vice-versa. PSA está normal, a gente detecta alteração no toque. E o que confirma se tem um câncer de próstata ou não é o exame de biópsia. Biópsia. Aí faz a biópsia de próstata. O senhor tem alguma... se não tiver, eu vou até entender, evidentemente. Tem alguma estatística nacional aí de quantos são os casos no Brasil? Tem, de 5% a 10% dos homens com mais de 60 anos, onde é mais comum aparecer... Acima de 60. Pode ter um diagnóstico positivo, né? E em exames de rotina, geralmente, porque o paciente não tem sintoma. Quando começa a doença, não sente nada, não altera nada, continua urinando bem. O câncer de próstata, quando dá algum sintoma... É porque está adiantado. É porque está uma doença já adiantada. Por isso que o exame tem que ser feito anual, né? O exame é super importante. Independente de sintoma. Porque ele vai aparecer já num estágio já mais comprometedor. Sim. O que a gente fala de sintomas são relacionados ao aumento da próstata, que isso todo homem tem, né? Próstata aumentada, pode ter dificuldade para urinar, jato da urina muito fraco, tem que fazer força, acorda muito à noite. Então, isso daí gera essas dúvidas. Eu estou com sintoma, mas isso daí é aumento da próstata. Não é relacionado a nenhum tipo de anomalia em relação a tumor. O câncer de próstata tem algo a ver com a herança genética, algum histórico na família, ou é adquirida mesmo em vida? Tem a ver com história familiar. Então, pacientes que têm pai ou irmãos que têm a doença têm uma chance um pouco aumentada. Mas os hábitos de vida influenciam muito, né? Tipo? Bebida alcoólica, cigarro, má alimentação, sedentarismo, pacientes obesos. Então, esses têm uma chance maior. Então, quando a gente fala em prevenção, doutor, o que eu posso fazer para eu me cuidar? Tem que se manter saudável. Uma alimentação com muito líquido, fruta, verdura, legumes, diminuir ou zerar o consumo de bebida alcoólica, não fumar, praticar atividade física. Isso é super importante, né? Doutor, todo colega seu que vem aqui dar entrevista sobre os assuntos, eu reservo uma pergunta meio, às vezes ousada, às vezes óbvia. E ao fazê-la, muita gente que escuta fala, esse cara fez uma pergunta tão óbvia. E eu gosto de fazer isso, porque as pessoas têm dúvidas de coisas que são elementares. Se o repórter não perguntar por elas, a pergunta não é porque o repórter não sabe a resposta. É porque é preciso contemplar a todos. E às vezes a pessoa, uma coisa basiquinha lá que o repórter não faria a pergunta, faz todo sentido para muita gente que não sabe. Daí minha pergunta. Na especialidade do senhor, né? O senhor estava falando de atividade física. Muito bem. Há uma tendência mundial de que as pessoas trabalhem sentadas e cada vez mais. E você passa lá horas e horas e horas e horas, para o leigo aqui, com a impressão de que você está ali prensando, comprimindo, vamos dizer, uma região onde, muito próximo ali, onde está, inclusive, a própria próstata. Né? Então a pergunta pode parecer óbvia, mas talvez não seja. Esse mundo moderno, em que as pessoas vivem mais sentadas do que fazendo atividades, ou tende a crescer ainda mais isso, essa pressão aí do dia a dia
do peso da pessoa numa cadeira, por mais confortável que seja, ali ele está comprimindo esta região da próstata. Isso traz algum malefício, doutor? Não. Nada a ver? Não. É mito? Existe essa dúvida da pessoa que fica muito tempo sentada de estar prejudicando função intestinal, próstata. Não prejudica nada. Outra dúvida muito comum que me perguntam é sobre andar de bicicleta. Boa pergunta. A bicicleta prejudica a próstata? Não. A recomendação que gera dúvida é 3 dias antes de fazer o exame do PSA, evitar relação sexual e bicicleta. 3 dias. 3 dias porque pode ser que tenha um pouco de aumento de PSA devido a essas atividades, mas não que isso seja prejudicial, não tem muito nada pelo contrário. comprovado. Não prejudica nada. Porque esses selins das bicicletas modernas, ele não é uma plataforma, ele é bem fininho. Bem fininho. Aquilo ali não fica ali comprimindo o tempo todo. Não, mas isso não acarreta nenhum problema na próstata. Não pode andar de bicicleta hoje. Nem despertaria se essa pessoa tem uma situação tendência familiar, aí uma herança familiar, nem assim também provocaria problema. Não, risco zero. Em relação a isso, podem ficar tranquilos que hoje está bem na moda, e a gente vê bastante gente se dedicando à pedalada. E é uma atividade física excelente por não ter impacto, né? Mas não tem nada que prejudique. Ok, temos pergunta de ouvintes também. Pois não, Felipe? Acho que era bom abrir essa porta aqui que permite uma audição do doutor aqui, ele possa te acompanhar. Pois não. Doutor, a Sirlene do Laranjeiras está perguntando se o câncer de próstata provoca dores na hora da relação. Não, na hora da relação pode acontecer de ter dor durante a ejaculação, mas isso está relacionado com alguma inflamação da uretra. Em relação a câncer de próstata, não. Quando a próstata é crescida, hiperplasia de próstata, pode acontecer um desconforto também para ejacular. Mas isso está relacionado ao tamanho, não ao câncer. Ok, mas vamos falar dos outros sintomas. O senhor chegou a entrar nesse assunto e a gente não foi com todos os detalhes. Os sintomas, então, de quem não havia feito o exame regular e começou a sentir alguma coisa, que pode ser até meio tardio, conforme o senhor disse, mas ele passará lá num certo momento a sentir o quê? O homem começa a sentir alterações muito discretas e que a maioria acha que está relacionado com o envelhecimento. Então o jato da urina começa a ficar um pouco devagar, começa a acordar muitas vezes à noite para urinar. À noite. Ele não fazia isso e passa a acordar. Passa a acordar. Pelo menos uma vez, até 2 vezes durante a noite. É normal. Tem gente que tem hábito de tomar muito líquido à noite, muita água antes de dormir, leva uma garrafa ali do lado, toma água, vai acordar à noite. Mas a situação de que a pessoa tem que acordar de hora em hora para urinar já é um sintoma, é um sinal de próstata. A pessoa vai urinar, não consegue esvaziar tudo, parece que sobra aquele pouco. Ficou. E tem um desconforto, uma dor para urinar. Faz força para fazer, né, para começar a urinar, e é uma urina demorada, né? Demora para terminar. São todos sintomas aí relacionados ao aumento da próstata. Né? E tem alguma dor? Tem dor na bexiga e dor no canal da urina também. As dores são nesses 2 pontos, geralmente. Isso. Externamente nada muda? Nada muda. Nada. Quer dizer que ela fica escondida ali. A próstata é muito interna, né? Então não tem como perceber nada assim por fora. O que gera dúvida também de algumas pessoas é a hemorroida, que às vezes a pessoa acha que está relacionado com próstata, mas são coisas distintas. Porque ela provoca na região alguma... No ânus tem lá um abaulamento, né? Algum sangramento. Aí a pessoa pode confundir. Confunde, mas isso está relacionado à hemorroida. Isso é uma coisa à parte, então, pela proximidade, então que leva a pessoa a confundir, né? E aí, isto feito, então começou a ter esses sintomas. Quem essa pessoa deve procurar? O urologista, o oncologista? Qual é a especialidade inicial para ele começar a cuidar disso? Procura o urologista para fazer o exame de rotina, o exame de toque, ultrassom, PSA. Exames muito simples, rápidos e muito tranquilo de fazer o diagnóstico e o tratamento também. É bem tranquilo.
Bem tranquilo, né? Que mais que eu precisava perguntar aqui em termos de sintomas que seria importante? Quer dizer, o melhor é não esperar ter sintomas. Fazer o Por exame. isso que o exame é importante, né? O exame anual, fazer, mesmo se não sentir nada, fazer a consulta, manter os exames em ordem. Certo. Agora, até que idade a pessoa pode ficar tranquila, não precisa fazer, porque não vai acontecer nada dentro dessa fase da vida? A gente consegue ter alguma certeza a partir dos 75 anos. Até os 75 anos a pessoa não teve problema de próstata, a gente já tem uma certeza. Dá para saber ali. que depois é que não vai ter. A maior incidência é na faixa de 55 até os 75 anos. E é a maior incidência de problemas de próstata. E a partir de qual idade o exame tem que ser feito regularmente? O exame do toque a partir dos 50 anos para todos os homens. Porque até 50 não existe nada relatado? É extremamente Raro, né? Antes dos 50 anos, muito raro. Ah, é? Tá, mas se alguém quiser, nada que impeça. Não há nada que impeça, né? Sim. Você tem uns 40 anos, tem um histórico, por exemplo. Já quer fazer. Ele vai ficar mais atento, né? Não custa também. E Não depois é um custa exame nada. tão simples, né? E traz uma tranquilidade, né? A pessoa vai e fala, eu tô bem, passei, já fiz os exames, tô bem, então traz uma certa tranquilidade para o paciente. Muito bem. As entrevistas que a gente faz com os médicos, elas são longas, então a gente segura a atenção de quem, com perguntas ali, de vez em quando a gente brinca um pouquinho, que é pra entrevista não perder o pique, vamos dizer assim, né? Então, para todos os médicos, eu trago aquela pergunta mais... Eu não sei como definir, mas é uma pergunta mais curiosa, para cada especialidade. Eu não vou deixar o senhor sair daqui sem eu fazer a seguinte pergunta, doutor. O senhor já notou, entre os pacientes que vão fazer o exame, se eles chegam e têm a curiosidade de olhar a sua mão, os seus dedos? Tem. A pergunta... Eu faço a pergunta porque outro dia encontrei o Goiano foi jogador de basquete. A mão do Goiano deve dar o quê? Os dedos dele, jogador de basquete, ele já é grandão, então abraça a gente assim, aquela mãozona. Eu falei, já pensou se o Goiano fosse urologista, rapaz? Né? Então, claro que isso é brincadeira. Mas ainda tem isso? Tem. Lá. É mais como uma forma de O cara descontração, senta na frente do senhor lá, já quer ver ele dá uma olhada na mão, enquanto o senhor conversa. já tá entrando na sala, você vai cumprimentar, né? Ele fala, deixa eu dar uma olhada. Eu fiz a pergunta só pra gente relaxar um pouco aqui, mas você viu que tinha a resposta pra ela? E tem quem olha, né? Agora fora do consultório, não. Às vezes você tá num restaurante, ou tá numa festa. Tem também. Olham o dedo do senhor? Ixi. A pessoa já vem, já pergunta, eu preciso ir lá no teu consultório, mas peraí, deixa eu dar uma olhada. Porque os urologistas têm que ir nas festas com a mão no bolso, então, pra ninguém ver. Perguntas aí, Felipe. Doutor, o Donizete está perguntando se pessoas negras têm mais probabilidade em contrair o câncer de próstata. Excelente pergunta. Muito Sim. boa. Afrodescendente, eles, por natureza, têm um nível de testosterona mais elevado. E é justamente esse hormônio aí que faz com que a próstata aumente e caso a pessoa desenvolva o tumor de próstata, esse tumor vai ser alimentado pela testosterona. Então, o afrodescendente, eles... Tem uma tendência. Tem uma tendência maior, sim. E eles também têm que começar a fazer o exame com 45 anos. No caso deles, antecipa um pouco. Antecipa devido aos níveis hormonais. Falam, inclusive, dos italianos ou europeus também com uma tendência. Eu li alguma coisa nesse sentido? Sim, tem, mas é mais devido a uma questão de dieta e comportamental. Por isso. Dessa população, né? O europeu ainda fuma muito. Lá não tem campanhas igual aqui no Brasil, né? É verdade. Então, eles têm uma tendência maior de ter doenças. Muito bem. Você, Felipe, tem mais perguntas? O Nelson pergunta qual a porcentagem de cura no caso de descoberta precoce do câncer de próstata. Boa pergunta.
quando a gente faz uma descoberta do câncer de próstata, na fase inicial, quando a doença está localizada na próstata e ela ainda não espalhou, é 100% de cura. Faz a cirurgia, retira a próstata e retira a doença que está confinada na próstata. Assim mesmo é feita uma biópsia? Vai para biópsia para a gente ter, né, o grau de agressividade do tumor. Depois que faz a cirurgia, tem um acompanhamento de 5 anos, um acompanhamento bem próximo, mas a chance de cura nas fases iniciais é 100%. Mais uma? O Marcos, ele está perguntando, se meu pai e meu avô tiveram câncer de próstata, eu teria que começar a fazer exames com quantos anos? Esse é o caso que é parente de primeiro grau. Aí. E ele tem 2 parentes de primeiro grau, né? Pai e o avô. E então deve fazer o exame a partir dos 45 anos. 45 também. Tem que começar a fazer o exame de toque, PSA, exame anual. Tem alguns casos que a pessoa faz o exame, espera. Doutor, fiz o exame 4 anos atrás. Então é um intervalo muito grande. Quando o exame está tudo muito normal, próstata pequena, PSA baixo, até dá para pular 1 ano aí. Fazer cada 2 anos. Entendi. Mas o ideal é fazer anual. E não a necessidade de antecipar. Não precisa antecipar. O exame estando normal, não. A gente antecipa a consulta, fazer um PSA com 4 meses, com 3 meses, quando tem alguma alteração que está no limite, né? Então, eu peço para ele voltar mais cedo. Ok? Tá chegando outras perguntas aqui, Daércio. Agora em forma de áudio. Eu vou ouvir aqui, vou fazer uma triagem. Já vou por trazer. favor, faça isso já, porque a gente já está indo para a reta final, porque a entrevista está muito legal. E vocês viram que aquilo que parecia ser óbvio, quando eu anunciei aqui, vamos falar sobre combate ao câncer de próstata. A grande maioria, e eu também, mas isso aí eu já estou cansado de saber. Não, nós aprendemos um monte de coisas que a gente não sabia. Tá vendo como tudo é aproveitado? E conhecimento é uma coisa que ninguém rouba de você. Podem te roubar teu carro, tua casa, seus pertences. O que você aprende é teu. Ninguém rouba. Vamos lá? Daércio, o José Carlos pergunta: pessoas que tomam anabolizantes ou algum tipo de suplemento para realizar exercícios físicos, isso prejudica? Uma boa pergunta. O uso de anabolizante é testosterona injetável numa quantidade muito alta, né? Existe um certo abuso aí e essa pessoa corre o risco, sim. De ter problemas no fígado, desenvolver problemas na próstata, né? Corre-se o risco muito grande. E levantamento de peso, aqueles caras que ficam na frente do espelho lá na academia, e ergue os pesos, e olha os músculos, e não sei o quê, levanta peso todo dia e tal. Isso pode gerar algum problema na próstata? Não. Atividade física é uma coisa muito saudável e benéfica para o corpo, desde que não haja nenhum excesso, nenhum abuso de substâncias. A pessoa faz ali para um bem-estar, para se manter saudável, isso é recomendado. Mas o uso dessas substâncias vai ter um aumento da musculatura. Esse aumento de musculatura que tem tomando esses anabolizantes, não tem como manter, porque a pessoa não vai tomar as injeções pro resto da vida. E a hora que para o hormônio injetável, mas não dá um mês, aquilo começa a voltar, né? Perde-se o ganho. Entendi. Então, eu costumo dizer que não compensa correr esse risco. Gente, eu estou conversando com o doutor Renato Angelotti, ele é urologista. Doutor, o avanço da medicina nessa área de imagens, de exames de imagens, houve um progresso muito grande. Né? Sim. E, de repente, nesta questão do câncer de próstata, a gente vê, por exemplo, o toque como algo ainda elementar, embora eficaz, né? Sim. Mas elementar, quer dizer, ele é... Daí eu pergunto, vai chegar um momento, já tem algum tipo de exame que possa revelar por imagem, ao invés do toque do dedo do médico, esse... Tem sim. A ressonância magnética, ela tem uma sensibilidade muito grande para a detecção, né, de anormalidades da próstata, alguma célula que está em expansão. Então,
É um exame que a gente solicita, faz o PSA, pode gerar uma dúvida. O toque não deu nada, então a gente já lança a mão aí de exames que vai dar uma clareza muito maior, né? A pessoa que não faz todos os anos, mas o cara faz cada 3, 4 anos, sei lá, algo assim. Vamos imaginar uma periodicidade mais ou menos desta aí, 2, 3, 4 anos, tal. E fica um intervalo aí no meio, né? Daí vem a minha pergunta. Em quanto tempo essa doença progride desde o princípio? Ela pode chegar dentro de que período em que a pessoa já fez, depois ficou um período sem fazer? Uma boa pergunta. O câncer de próstata, ele tem um crescimento muito, muito lento. Então, a gente fazendo o diagnóstico hoje, não é uma cirurgia que a gente tem que fazer urgente. A gente tem tempo para programar. Então, tumor de próstata, ele tem esse crescimento lento e por isso que o intervalo de um exame para o outro é 1 ano, né? Muitas vezes faz o exame hoje, tá tudo bem, tudo normal. Mas assim, esperar 3, 4 anos para o próximo exame, existe um risco nesse intervalo de ter o desenvolvimento, o aparecimento de um tumor que não foi visto no começo, né? E aí pode chegar tarde na solução. E aí acaba chegando... O índice de cura hoje para quem faz precoce é grande. É grande. 99%, 100%. 99% cura. Quando é feito o diagnóstico ali, né? Quando o tumor está confinado na próstata. Que coisa, gente. Então não é porque não fazer esse exame, você vê? Né? Traz uma tranquilidade, né? Pelo amor de Deus, tem que fazer. Beleza aí, Felipe? Tudo ok? Só um relato aqui de um ouvinte, Décio. Tá. O Kleber, ele falou que faz exames rotineiros desde os 40 anos. E com 42 anos, por acaso, acabou descobrindo que tinha próstata aumentada, em torno de 45 a 48 gramas. Já tomou medicação para redução, mas logo após voltou em torno dos 45. Aí ele faz ultrassom e exame de sangue todos os anos para acompanhar. E exame de toque todo ano. É ele ressaltando a importância do exame preventivo. E nada impede que antes dos 45, quem tem um histórico e tal, né, que eu faça, se a pessoa achar melhor. O histórico familiar na hiperplasia benigna, que é a próstata aumentada, é muito forte. Então, se o paciente tem lá o pai, tio que tem problema, que toma remédio de próstata, ele tem a chance muito grande de ter, e muitas vezes a próstata começa a aumentar muito cedo. 40, 42 anos já vai ter esse aumento aí que é necessário entrar com remédio. Olha, e não há desculpa não, porque são exames que estão disponíveis aí na rede pública, convênios, não tem desculpa, né? Tem no SUS, tem na rede pública, todos os exames são feitos pelo SUS, a biópsia, o ultrassom, a consulta. Muito bom. Doutor, foi ótima a entrevista, não é? E aí é uma das contribuições, porque ao longo desse mês a gente vai continuar fazendo outras tantas entrevistas como a nossa contribuição para esse Novembro Azul. Esta de hoje, muito proveitosa, só foi possível porque o Dr. Renato Angelotti, urologista, deixou lá os seus afazeres e dedicou esse tempo aqui para vocês e pelo que a gente agradece ao senhor. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Muito obrigado, doutor. Dr. Renato Angelotti, urologista, foi quem falou com a gente sobre o mês mundial de combate ao câncer de próstata.